Hi guys, my name is Patricia, I am the English teacher. Na aula de inglês de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as proms. As proms são um dos momentos mais esperados do ano dos alunos americanos, nas escolas americanas. Vocês sabem como são divididos os anos nas escolas americanas? Por exemplo, aqui nós temos o kindergarten, que são os nossos pequenininhos, yes? The little kids, from 0 to 3 years old. As criancinhas de 0 a 3 anos, yes? Then we have elementary school. Elementary school é o ensino fundamental 1, yes? After this, we have junior high. O junior high é o ensino fundamental 2. And the high school, ensino médio. Yes? Então, durante a vida escolar das pessoas nos Estados Unidos, eles têm duas proms. Yes? Eles têm uma quando eles terminam o junior high e uma quando eles terminam a high school. Yes? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as proms. São festas onde eles alugam limusines, vocês já devem ter visto em filmes. Usam vestidos, os meninos vão de smoking, yes? E tem algumas tradições nessa festa. Primeiro, você normalmente convida alguém para ser o seu parceiro ou a sua parceira de prom. Então, se você não tiver um boyfriend ou uma girlfriend, um namorado ou uma namorada, você vai convidar alguém para ir com você. E essa é uma festa que eles preparam durante o ano inteiro. Então, começa bem antes. E eles fazem o quê? Toda a preparação da festa, toda a preparação da roupa, né? A música, tudo que vai acontecer na festa. Na escola de vocês, tem alguma festa parecida? Aqui no Brasil, algumas escolas fazem formatura, outras nem tanto, né? Vai depender muito do local. Então, o que eles fazem? Isso já é uma festa conhecida nos Estados Unidos há muitos anos. E agora está ficando bem comum também na Inglaterra, tá? No Reino Unido. Então, hoje em dia é a festa mais esperada dos alunos lá também. E é uma festa bem informal, gente, onde eles têm entre 15 e 16 anos e depois 17 a 18, quando eles realmente terminam a high school, né? Então, o que eles fazem? Algumas escolas fazem para os pequenininhos também, toda vez que termina o kindergarten ou elementary school, mas não são as mais famosas, né? São as do junior high e do high school. As aulas nesses países têm um calendário diferente do nosso, porque as aulas começam em setembro, então o ano escolar deles começa em setembro e as aulas acabam no final de junho, né? Comecinho de julho. Quando é a festa? Quando acaba o ano escolar deles, o school year. Então o que acontece? No final de junho, e lá é calor, né? É uma época de verão para eles, então eles aproveitam para fazer a festa. O que é mais importante? É uma festa super chique. Então todas as meninas, tá? Elas vão de vestido longo, salto alto, vão fazer maquiagem e os meninos têm que ir de smoking, ok? Mas os nomes das roupas, os nomes das coisas principais são um pouquinho diferentes. Por exemplo, todas as meninas, elas vestem gowns. Gowns são os vestidos longos de festa, enquanto os meninos vestem tuxedos. Yes? Que são os smokings. Smoking, na verdade, é o nome que nós inventamos. Yes? E o que acontece?
é muito importante. Então eles vão pro salão para se arrumar, né? Toda aquela festa cheia de maquiagem, cabelo arrumado. E eles vão o quê? Os cars. É super chique chegar numa prom de chofer e limousine. Então eles alugam carros para ir nas proms, yes? E na verdade não é uma festa barata, né? Então o que acontece? Elas custam mais de 200 libras, falando em dinheiro da Inglaterra, mais de 200 libras por adolescente para os pais. Então eles vão pagando durante o ano para ir se preparando para a festa, ok? Mas é um dos momentos mais importantes na vida dos adolescentes. Então o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler, eu contei a história para vocês, então agora vocês vão ler o texto em inglês em voz baixa, vão sublinhar as palavras que vocês não conhecem para procurar no dicionário. E daí vocês vão fazer o listening. Então vocês vão tocar o áudio, ouvir o texto e prestar atenção na parte de pronúncia. Good? Let's see. É o quê? Uma tradição americana. Se vocês lembrarem do filme, o High School Musical, eles mostram uma prom lá, né? A história passa numa prom, né? Tem vários filmes, na verdade. Então, o que acontece? Vocês vão ter que tentar ligar essas expressões que saíram do texto para a explicação. Então, por exemplo, wear elegant clothes. O que pode ser uma palavra que significa vestir roupas elegantes? Então, quando a gente fala, you have to dress up, o que significa? Você não pode ir de qualquer jeito, você tem que ir usando uma roupa elegante. You have to dress up. Are celebrated. Por exemplo, the parties are celebrated at hotels. Então, uma outra expressão é the parties are held at hotels. Something completely successfully. Alguma coisa que foi um grande sucesso, é um enorme sucesso. It's called achievement. Yes? So the achievements, yes, são conquistas, grandes sucessos. One of the periods into which a year is divided at school. Como são divididos os anos na escola? Lá eles chamam de terms. Ok? Então isso já vai ajudá-los também a preparar o texto. What else? Vocês vão olhar as figuras, yes? Então vocês vão ter que olhar o texto e completar com palavras que indicam. Por exemplo, the girl is at the salon for a... O que ela está fazendo? Ela está no salão? O que eles usam muito nos Estados Unidos? Fazer bronzeamento artificial, yes? Porque elas gostam de ser o quê? Elas gostam de estar sempre muito morenas, né? Então, o que inclui como elas vão no salão? Hair, o cabelo, make-up, maquiagem, eyelashes, os cílios postiços, nails, unhas, and a spray tan, um bronzeamento artificial. Yes? Spray tan. What else? For the prom night, girls wear and what do the girls wear for the prom night? Talking about the clothes, yes? Então, o que eles usam? Elas usam o quê? Elegant evening dress, yes? So they change for an elegant evening dress. E o que mais? High heels, sapato de salto alto, yes? And high heels. This is very common. Here, look at this picture.
The students are wearing. O que os alunos estão usando aqui? Uniforms, yes? Vocês têm uniforme na escola de vocês? So they are wearing uniforms. Good. So, boys wear, yes? O que os boys usam? A tuxedo, yes? Que é o quê? O smoking pra gente, or a suit. Alguns lugares não são tão formais e eles podem usar um terno, mas a maioria é um tuxedo, yes? And shoes, no sneakers, yes? Não pode usar tênis. They wear shoes, sapatos para prom, yes? E daí vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler o texto e responder essas perguntas sobre o texto. Então, por exemplo, when do prom parties take place? Quando que elas acontecem? Lembra que eu contei para vocês? At the end of the school year. No final do ano escolar deles. Então, vocês só vão voltar ao texto e responder as perguntas. Yes? Que mais, gente? Lembra que eu falei que tinha um vocabulário bem específico de prom? Porque qual é a tradição? Todas as meninas e os meninos, eles usam algumas coisas e ganham de presente. Então, por exemplo, a menina, ela vai dar para o garoto algo chamado boutonnière, que it's a French word, uma palavra francesa, que seria o quê? Esta florzinha que eles colocam na lapela e fica como uma lembrança da prom. What is letter B? Look, it's a limousine. Yes? And letter C, look, a tuxedo and a bow tie. Yes? A gravata borboleta, the bow tie and the tuxedo. Yes? The tuxedo. How about this? Os meninos ganham o quê? A flor da lapela, boutonnière. And the girls, o que elas vão ganhar? Elas ganham uma florzinha, que é um bracelete de flores, chamado corsage. Yes? Que os meninos dão para elas. What's this? High heel shoes. Yes? Os sapatos de salto alto. And the dress, the name is gone. Good? So, o que vocês vão ter que tentar fazer? Vocês vão tentar pesquisar e ver um pouquinho mais a respeito de proms no cinema, na internet, para que a gente consiga continuar essa aula no próximo encontro, ok? See you next time. Goodbye.